Os xamãs da Amazônia chamavam de o momento entre os mundos. Os sacerdotes maias chamavam de a fresta do amanhecer. Culturas separadas por milhares de quilômetros, sem contato entre si, descrevendo a mesma coisa. Os primeiros minutos após acordar. Eles sabiam, sem microscópios ou laboratórios, que esse era o único momento do dia em que a mente humana podia ser reescrita. Quando a fronteira entre o que você é e o que pode se tornar está completamente porosa. Pesquisadores de Stanford confirmaram recentemente o que essas culturas praticavam há milênios. Os primeiros 7 minutos após acordar são o período de máxima plasticidade sináptica do cérebro. O único momento em que novos padrões neurais se formam com a mesma facilidade que impressões na areia molhada. A maioria das pessoas desperdiça esse momento no celular e, ao fazer isso, programa o cérebro para tensão, dor crônica e energia instável, sem saber o que está fazendo. Hoje você vai aprender o protocolo de 7 minutos que captura esse momento e o usa para o oposto. Dentro de 30 minutos após acordar, o seu corpo libera um pico de cortisol, até 75% acima do nível basal. O cortisol tem má reputação, mas não é o vilão, é um mensageiro, e o que ele faz depende completamente de para onde você aponta esse mensageiro. Quando você acorda e imediatamente mergulha no celular, nas preocupações, nos problemas pendentes, o cortisol carrega essa carga para cada célula nervosa do corpo. Ele consolida os padrões que encontra. Reforça as rotas que já existem. Se as rotas existentes são de tensão, dor e ansiedade, ele as torna mais profundas, mais automáticas, mais difíceis de abandonar. É assim que a dor crônica se instala. Não de uma vez. Manhã por manhã, o cérebro recebe a instrução de manter esse padrão e obedece com eficiência crescente, mas o mesmo pico de cortisol que consolida dor e tensão pode fazer o oposto. Quando direcionado corretamente, ele cria o que os pesquisadores chamam de plasticidade sináptica acelerada. O cérebro no estado de cimento fresco, pronto para receber uma nova forma antes de endurecer. A questão não é eliminar o cortisol matinal, é usá-lo. E o protocolo que você vai aprender faz exatamente isso. Captura o pico de cortisol da manhã e o redireciona para construir novos padrões neurais, foco, ausência de dor, clareza, energia sustentada. 7 minutos, antes que a janela feche. O protocolo tem 3 fases. Cada uma produz um efeito neurológico específico e mensurável. A primeira fase usa a respiração para saturar o córtex pré-frontal com oxigênio e disparar a liberação de óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos sanguíneos e reduz a inflamação sistêmica. Ao mesmo tempo, ativa o nervo vago e desliga o modo de alerta da amígdala, o centro do medo que amplifica os sinais de dor. A segunda fase usa visualização no estado de ondas θ, o mesmo estado que aparece em horas profundas de meditação, mas que o protocolo produz em minutos. Nesse estado, o cérebro não distingue com clareza entre experiência real e experiência imaginada. Novos padrões neurais são gravados com a mesma profundidade que experiências reais. A terceira fase usa a voz para ativar zonas adicionais do córtex motor e consolidar os padrões criados nas fases anteriores. A voz não é simbólica aqui. É um gatilho neurológico que ancora o padrão em múltiplas regiões do cérebro simultaneamente. O resultado? Dopamina para motivação, serotonina para estabilidade emocional, GABA para redução da ansiedade. Tudo isso disparado em sequência dentro de 7 minutos. 7 minutos, 3 fases. Feitas sentado na borda da cama antes de qualquer outra coisa. Fase 1. A respiração neural. Senta na borda da cama. Coluna ereta. Não por postura, mas porque o alinhamento da coluna otimiza a transmissão do nervo vago. Mão esquerda no coração, mão direita no abdômen. Esse contato cria uma alça de feedback biológico que o sistema nervoso reconhece como sinal de segurança e começa a desativar o modo de defesa. Inspira pelo nariz por 4 tempos. Não o peito, o abdômen.
A barriga empurra a mão para fora enquanto o diafragma desce. Esse movimento ativa diretamente o nervo vago. Segura por 7 tempos. Aqui acontece a transferência real. O oxigênio se dissolve no sangue e alcança os tecidos cerebrais. O óxido nítrico começa a ser liberado. A amígdala começa a silenciar. Expira pela boca por 8 tempos, completamente. Essa expiração longa ativa o sistema parasimpático, o modo de restauração, e começa a dissipar o cortisol que estava apontado na direção errada. Repete 6 ciclos. Por volta do terceiro, a maioria das pessoas sente formigamento nas pontas dos dedos. É o oxigênio chegando ao sistema nervoso periférico. Por volta do sexto, a tensão no pescoço e nos ombros começa a ceder. Se sentir leve tontura, desacelera. O cérebro está ajustando sua química. É normal. Fase 2. Agravação. Olhos fechados. O cérebro agora está em ondas θ, o estado de máxima receptividade. Visualiza o teu dia com precisão cirúrgica. Não objetivos abstratos, momentos concretos. Vê a ti mesmo às 3 da tarde, normalmente um momento de queda de energia, ainda com clareza e foco. Vê a ti mesmo tomando uma decisão importante sem hesitação. Vê o corpo se movendo sem a rigidez ou dor que normalmente está presente. A chave não é a imagem, é a sensação. O cérebro grava o padrão emocional, não o visual. Quanto mais vívida a sensação, mais profundo o sulco neural que está sendo criado. Fica aqui 2 minutos completos, não abrevia. É nesse tempo que os padrões se consolidam. Fase 3. O selo. Abre os olhos. Formula uma intenção em voz alta. Uma frase. Presente, específica, direta. Não quero ter mais energia. Mas minha mente está clara e meu corpo se move com facilidade hoje. Diz 3 vezes, cada repetição com mais convicção que a anterior. Quando você fala em voz alta, zonas adicionais do córtex motor são ativadas. O padrão criado nas fases anteriores é ancorado em múltiplas regiões cerebrais ao mesmo tempo, tornando-o mais estável, mais automático, mais duradouro. Agora levanta devagar. Respira fundo uma última vez. O protocolo está completo, o padrão foi instalado. Na primeira semana, o foco melhora nas primeiras 72 horas. A rigidez matinal começa a diminuir por volta do 4º dia. A queda de energia da tarde começa a ser menos abrupta. Na segunda e terceira semana, é aqui que a redução de dor se torna evidente. Os padrões neurais que mantinham a dor crônica começam a perder a dominância. Novos padrões assumem. A dor não desaparece de forma dramática. Ela simplesmente ocupa menos espaço. Em 30 dias, o que antes exigia esforço consciente, foco, clareza, ausência de dor, começa a acontecer automaticamente. A nova programação se torna o padrão, não a exceção. Uma observação importante. Algumas pessoas experimentam uma liberação emocional durante a fase de visualização. Lágrimas inesperadas, irritação breve. Isso é o sistema nervoso descarregando padrões antigos. Não resiste. Deixa passar. Os xamãs amazônicos e os sacerdotes maias sabiam de algo que a neurociência demorou séculos para confirmar. O momento do amanhecer é o único em que o ser humano pode se reescrever com facilidade. Toda manhã, o teu cérebro acorda em estado de cimento fresco. O que você faz nos primeiros 7 minutos determina a forma que esse cimento vai tomar antes de endurecer. Não importa quantos anos esse padrão existe, amanhã a janela abre de novo. A questão é apenas o que você vai colocar nela. Tenta esse protocolo amanhã pela manhã, antes do celular, antes do café, antes de qualquer outra coisa. Escreve nos comentários quantos dias você consegue manter e o que você nota primeiro: o foco, a energia ou a redução da dor. Compartilha com alguém que acorda com rigidez ou dor crônica. 7 minutos podem mudar o que anos de tratamento não conseguiram. Inscreve-se no canal. No próximo vídeo, vou revelar a prática noturna, que potencializa tudo o que você fez pela manhã
e transforma o sono no período de consolidação mais poderoso possível. O cimento está fresco, a escolha é tua.